Olá, pessoal. A gente está aqui hoje novamente em mais um podcast para o Nutri Oncologia. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. José Ezequiel de Macedo Rangel, né? Um colega de muito tempo já e um chefe da Oncologia do Hospital de Messejana e diretor clínico da Pronutri. E hoje a gente vai falar sobre imunoterapia. Ezequiel, seja bem-vindo. Neto, muito obrigado. Prazer enorme poder participar aqui com todos de novo. A oncologia está crescendo de todas as formas possíveis e, com certeza, imunoterapia é uma palavra bastante em voga hoje. E eu tenho certeza que muita gente fica na dúvida do que isso possa representar, do que seja imunoterapia, do que seja diferença para a quimioterapia, e a gente está aqui para esclarecer, se for possível. Ezequiel, a gente já está um tempo nessa estrada da oncologia torácica e a gente viveu um momento só da quimioterapia, né? Basicamente, quimioterapia como um tratamento para doença sistêmica. E aí, com os avanços, a gente acabou chegando hoje realmente num patamar de tecnologia e de conhecimento muito maior, e a gente chegou nessa imunoterapia, né? A primeira coisa, acho que para o paciente, para quem não está habituado a falar sobre oncologia torácica, é o que é imunoterapia, como é que ela age? Imunoterapia é um termo que entrou muito em voga na última década para cá, mas se a gente considerar imunoterapia na oncologia, não só no câncer de pulmão, a gente já vem aplicando imunoterapia há algum tempo. Antes a gente fazia drogas mais difíceis, como interleucina em altas doses, que era muito mais mórbido para o paciente, às vezes a gente tinha que fazer dentro da UTI. Tinha alguns resultados em algumas patologias específicas, mas não é a imunoterapia que a gente tem hoje. A imunoterapia que a gente tem hoje são drogas muito mais seguras, muito mais fáceis de manusear e com um perfil de efeito colateral bastante conhecido. Imunoterapia nada mais é do que um mecanismo de desbloqueio de alguns mecanismozinhos de segurança do nosso sistema imunológico. Então, assim, o nosso sistema imunológico tem alguns mecanismos de segurança que não permitem que o nosso sistema ataque outros órgãos do nosso próprio sistema. Existem, o termo em inglês usado é checkpoint, né? Existem alguns checkpoints, alguns pontos de checagem em que o sistema imunológico é bloqueado por esses mecanismos. E muitos tumores se aproveitam desse tipo de bloqueio para se proteger do sistema imunológico. Então, o que a imunoterapia moderna faz é a gente desbloquear no tumor e em alguns outros pontos do organismo esses perfis, esses checkpoints, para que o sistema imunológico possa atacar a doença. E Ezequiel, assim, a gente já conhece os efeitos, né, dessa droga. Como é que você vê isso no cenário do câncer de pulmão, né? Como é que a imunoterapia chegou no câncer de pulmão? Porque ela é diferente para cada tipo de tumor. No câncer de pulmão ela teve uma coisa diferente, né? Ela teve uma importância diferente dos outros tumores. Ele teve um apelo diferente para o câncer de pulmão. Porque o câncer de pulmão era muito carente de tratamento. A gente tinha quimioterapia, se a gente falar especificamente de um tumor específico, é um tumor de pequenas células, assim, a quimioterapia que a gente fazia antes de ter imunoterapia era a mesma quimioterapia há 30 anos, 35 anos. Assim, sem nenhuma evolução. Sem nenhuma evolução, né? Então, a imunoterapia veio para adicionar uma coisa na qual a gente não tinha expectativa do que melhorar. Felizmente, a imunoterapia para outros tipos de tumor de outros tipos de câncer de pulmão chegou aliada a outras drogas que vieram paralelas a isso e a gente acaba... Cada coisa vai somando um pouquinho a mais no tratamento da doença. Então, apesar de que a imunoterapia é aplicada em muitas outras neoplasias, no câncer de pulmão ela tem um atrativo maior pela falta de opção que a gente tinha de tratamento até uma década atrás. E o que você vê na sua prática clínica? Os resultados, assim, não resultados, né? Estou falando assim de como é que é a sua experiência com a droga. Você vê os pacientes realmente terem uma diferença em relação ao tratamento que era feito convencional só com quimioterapia, né? As respostas são diferentes, a diminuição do tumor, o controle dos sintomas. Existem alguns marcadores moleculares que a gente pode previamente supor ou imaginar como vai ser a resposta daquele paciente. Nada preciso, obviamente, mas como vai ser a resposta daquele paciente. A gente tem pacientes com respostas excelentes. Eu diria, né, que até mais do que a resposta excelente, a gente tem pacientes com manutenção de resposta mais cronificada. A gente tem pacientes em que a gente completa 2 anos de tratamento imunológico, novamente, infelizmente, não são todos, mas que você tem uma resposta basicamente completa, você fica sem a evidência de atividade de doença
e você está respaldado na literatura para suspender o tratamento do paciente e deixar ele sem tratamento, vivendo a vida dele, que era uma coisa impensável até pouco tempo atrás, né? Então, o que mais me emociona na imunoterapia nesses pacientes é exatamente a possibilidade de deixar o paciente eventualmente sem tratamento, né? Ou que mesmo que faça um tratamento menos tóxico por mais longo prazo e mantenha essa doença controlada por mais tempo. Acho que você tocou num ponto importante, Ezequiel, foi assim, pelo que eu estou vendo, a imunoterapia não é para todos os pacientes com câncer de pulmão, né? Eu diria que nós temos... É mais para alguns do que para outros. Assim, a gente talvez tenha aquele paciente específico que você diga, olha, algumas mutações genéticas específicas, alguma coisa pontual que você diga, olha, imunoterapia não é para você. Mas ainda é pouco. Como a gente tem esses marcadores, que eu lhe disse, a gente tem alguns pacientes que a gente sabe que você tem que fazer imunoterapia, alguns pacientes que você pode fazer imunoterapia e algum paciente que você deve fazer imunoterapia. Tá, não é para todos, mas é para 90% dos pacientes provavelmente tem alguma indicação de fazer, em algum momento. E efeitos colaterais, assim, eles são iguais à da quimioterapia convencional? Não, os pacientes têm muito medo do efeito colateral, de queda de cabelo, né, de náusea, felizmente, até para a quimioterapia, as drogas, as medicações periquimioterapia, antiemético, essas drogas também evoluíram junto com o tratamento oncológico. Então, mesmo o paciente que vai fazer quimioterapia, ele já está bem mais coberto e protegido desses efeitos colaterais hoje do que estava há uma década, 2 atrás. Agora, a imunoterapia é um mecanismo de ação diferente da quimioterapia. Então, a imunoterapia não vai cair o cabelo, não vai dar aquele enjoo, aquela vômito. Pode dar por outros mecanismos, mas aí é uma intercorrência, não é nem um efeito da droga, entendeu? A imunoterapia vai liberar o seu sistema imunológico para atacar a doença e potencialmente atacar alguma coisa do seu organismo. Então, os principais efeitos colaterais relacionados à imunoterapia são efeitos que a gente chama de autoimune. É quando você tem um sistema imunológico que pode atacar alguma coisa sua. Imperativado. O mais comum é a gente ter uma tireoidite autoimune. Então, você pode fazer imunoterapia, a gente está monitorando hormônios tireoidianos e, eventualmente, nós vamos ver que a sua tireoide está tendo problemas de funcionar direito por um efeito autoimune da imunoterapia. É o mais comum. Mas são efeitos controláveis, assim, você consegue... Tratáveis com medicações. Existem, assim, no caso da tireoide, comprimidozinho da tireoide, como quem toma remédio de tireoide todo dia. Potencialmente, a gente pode ter algumas complicações potencialmente mais importantes. Da mesma forma, você pode ter uma tireoidite autoimune, você tem com qualquer tratamento. Pneumonite autoimune. Precisa suspender o tratamento e tratar, você pode ter com qualquer outra droga, né? Comparado com quimioterapia, para fazer tratamentos de manutenção a longo prazo, a imunoterapia ainda é um alento muito grande para os pacientes. Acho que a gente vai ter que tocar nesse assunto talvez em outro podcast, mas eu só queria só uma pincelada que era assim, a gente teve a imunoterapia como um tratamento para a doença avançada, né, que é uma doença que realmente o paciente tem uma metástase, e essa imunoterapia ela vem para um cenário de doença localmente avançada, uma doença mais inicial. Né? Como é que você vê o futuro dessa imunoterapia nesse cenário de doença mais inicial? Como toda droga na oncologia, a maioria das drogas começa numa ponta de doença muito avançada e à medida que vão fazendo um sucesso, a gente vai trazendo essas drogas para um efeito mais precoce para o paciente. Hoje em dia, até aquele paciente que é cirúrgico, operável, ele tem algumas indicações específicas de fazer um tratamento pré-operatório envolvendo quimio e imunoterapia e potencialmente imunoterapia depois da cirurgia. Assim, a gente tem tido resultados muito bons fazendo isso, com a indicação correta, claro, a gente consegue... aqueles pacientes que você vê muitas vezes, vai para a cirurgia, sai para o anátomo patológico e de repente não tinha mais atividade de tumor na peça cirúrgica que foi tirada, né? Isso reflete num prognóstico muito melhor para o paciente. Novamente, existem perguntas não respondidas, a gente não sabe exatamente quem é o paciente que vai se beneficiar de fazer quimio-imunoterapia antes e seguir com imunoterapia depois, ou quanto. A gente tem estudos para isso, está todo mundo respaldado na literatura, mas eu ainda considero um enigma de saber exatamente quem é aquele paciente que vai se beneficiar especificamente daquilo. Mas, assim, no geral, a gente tem tido benefícios muito bons. Eu acho que esse talvez seja um tema para um outro podcast inteiro, só a doença, o tratamento sistêmico na doença inicial. Mas acho que a gente conseguiu aqui resumir, Ezequiel, para o paciente o que é a imunoterapia, quais são os seus resultados, quais são seus efeitos colaterais e a segurança que esse tratamento é realizado hoje em dia. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, e transmitir todo o seu conhecimento de forma tão segura para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Não, só eu que agradeço. Obrigado a todos. Até a próxima.